Olá, povo de Deus, estou aqui para mais uma Palavra das 15. Obrigado pela tua companhia. Deixa eu te falar, tem coisa boa hoje para falar com você e eu queria que você ficasse comigo aqui. Apenas 15 minutinhos. Eu volto daqui a pouquinho. Te aguardo, não saia daí. Palavra das 15 já está no ar. Eu estou todos os dias aqui de segunda a sexta-feira falando do amor de Deus. Eu estou aqui evangelizando. Esses vídeos, eles alcançam o Brasil e muitos outros países também. Eu gostaria que você compartilhasse comigo, envolvesse nesta ministração. Fazendo o quê? Compartilhando o vídeo, deixando o seu like, se inscrevendo no meu canal, me acompanhando pelas redes sociais. Fazendo isto, você está contribuindo para que o Evangelho vá mais longe. E assim, a gente vai junto fazendo a obra de Deus. Hoje, o livro é de Ezequiel, profeta Ezequiel, capítulo de número 9. Nós estaremos lendo alguns versos para depois trazer uma aplicação ou uma explicação sobre o livro sagrado e sobre o que Deus tem falado com Ezequiel para transmitir ao povo. Então, o capítulo de número 9, o verso de número 1, ele segue na mesma demonstração das visões que ele vai tendo de Jeová. Agora, capítulo 9 seria: Então o Senhor disse em alta voz: tragam os homens escolhidos para castigar a cidade. Digam-lhe que venham com suas armas de destruição. Verso 2. Logo surgiram 6 homens, vindo da parte superior, voltada para o norte, e cada um tinha na mão uma arma mortal. Estava com eles um homem vestido de linho, que levava na cintura um estojo com material de escrever. Todos entravam no pátio do templo e ficavam junto ao altar de bronze. O verso 3. Então a glória de Deus de Israel se levantou no meio dos querubins, onde havia estado, e se moveu para a entrada do templo. O Senhor chamou o homem vestido de linho que carregava o estojo com material de escrever. Verso 6. E disse-lhe, ou lhe disse: ande pelas ruas de Jerusalém e ponha um sinal na testa de todos que choram e gemem por causa dos pecados detestáveis cometidos em sua cidade. Verso 5. Em seguida ouviu o Senhor dizer aos outros homens: sigam-me pela cidade e matem todos cuja testa não estiver marcada. Não mostre compaixão, nem tenha piedade. Matem todos, idosos, jovens, meninas, mulheres, crianças pequenas, mas não toque naqueles que tiverem o sinal. Comecem aqui mesmo, no templo, e eles começarão pelos 70 líderes na entrada do templo. Queridos, nós estamos aqui diante de um texto sagrado que é uma revelação de Deus para com o povo de Jerusalém, o povo de Israel. A revelação ela veio para Ezequiel. Ezequiel, ele traz aqui uma apresentação
que esclarece um pouco do trabalhar de Deus ou da perfeição que Deus é. Deus é perfeição. Deus é perfeito. Deus trabalha em especialidade. Ele é especial em tudo. Ele é especialista em tudo. Eu sempre estou dizendo aqui mesmo, nos vídeos aqui do livro de Ezequiel, o quanto Deus é justo. Deus é justo. Deus não tem o culpado por inocente. Deus, ele é justo no que faz. Deus é amor, mas Deus é justiça também. Deus é juiz justo. E Deus não mudou, Deus é o mesmo ontem, hoje, Deus é eternamente. O trabalhar de Deus continua sendo um trabalho de justiça. Deus conhece o coração do homem. Deus conhece a mente do homem. Deus sabe como está a tua situação. Deus, ele salva a pessoa individual. Deus salva o homem e ele salva aquele que rendeu aos pés dele, que render aos pés dele. Ele salva aquele que tem ele como Senhor e o único Salvador. Deus não salva pai, mãe, filho por causa do pai, que ele não vai salvar o filho. O filho precisa se entregar a ele. O filho precisa converter a ele. A esposa não salva o marido. O marido não salva a mulher. Cada um tem que se render aos pés do Senhor. Quando alguém comete um pecado, já está na igreja, já é seguidor do Evangelho, ele comete um pecado. Se este pecado trouxe sobre ele um grande temor, e o Espírito Santo trouxe sobre ele um grande abatimento, temor de consciência, e ele conseguiu demonstrar, apresentar, através do Espírito de Deus, o arrependimento do ato, do fato. Então hoje ele está arrependido. Quando a pessoa se arrepende daquilo que pratica, do pecado que praticou, o maior sabedor disso é Deus. O maior sabedor disso é Deus. Diante do seu arrependimento. É assim que João escreveu na sua primeira carta. Filhinhos, não pequeis. Se pecar, temos um advogado, o justo, Jesus Cristo, para perdoar o pecado. Diante de um arrependimento, diante de uma confissão sincera, diante de um coração quebrantado, diante de um arrependimento demonstrativo. Aleluia. Demonstrativo para quem? Para o homem, para a igreja. Porque dentro do coração que conhece a Deus. Mas para fora é a igreja que vê. É o homem que vê. E precisa existir isto. Observa que Deus disse assim: para o ser que estava ali vestido de linho e com estojo e material para escrever.
Ele disse assim: observem aquele que está indignado por causa do pecado de Israel, aquele que está chorando por causa do pecado, aquele que está arrependido por causa do pecado, marque a testa dele, porque este não vai passar pela morte. Este é o salvo. Então eu pergunto, qual é a demonstração que nós temos que estamos arrependidos? Não é verdade que alguém está arrependido do pecado e ele não veio se acertar e corrigir seu pecado? Outra pessoa que precisou dizer porque vazou. E ele continua com toda a demonstração de felicidade envolvida no meio do povo, como se nada tivesse acontecido. Não é verdade que há um arrependimento? Então, se não há arrependimento, não há perdão no céu também. Precisamos ter arrependimento para que haja perdão. Então, aqui, a responsabilidade deste homem vestido de linho, com este material de escrever. Procure pessoas que estão chorando, que estão gemendo por causa do pecado detestáveis cometido em sua cidade. Esta pessoa, você escreve na testa, você sinaliza na testa. Aí ele dá a outra responsabilidade para os outros homens. Todos quantos têm o sinal na testa, você separa e não mata. Mas os outros, pode ser jovem, pode ser criança, pode ser idosos, pode ser quem for, você vai destruir tudo. Somente os que têm sinais, que têm sinal na testa, esse você preserva. Eu venho aqui para te dizer, você tem a marca de Cristo, você tem a marca do sangue de Cristo. Quem tem a marca do sangue de Cristo, ele não combina com o pecado. Se ainda sofreu um deslize de pecado, ele confessa, ele se arrepende, ele tem lágrima, ele tem choro, porque quando tem arrependimento, tem bênção de novo, tem perdão de novo, tem salvação de novo, tem restauração de novo, tem reconciliação de novo. Mas a pessoa que peca e não demonstra o arrependimento, está estampado no seu rosto, está estampado na sua visão. Então a igreja sabe quando há um arrependimento ou não. Deus conhece por dentro, mas não está refletindo nada por fora. A igreja pode olhar e imaginar o que tem para o lado de dentro. Do lado de dentro está faltando perdão. Hoje pessoas pecam e continua com a mesma alegria, continua com a mesma risadas, com as mesmas frequências, com os mesmos envolvimentos, como se não tivesse acontecido nada. Não é assim que Deus se agrada. Aquele que passou por uma disciplina por causa de um pecado, ele tem que fazer a diferença. Ele precisa ficar com temor, ele precisa demonstrar este arrependimento. Pessoas que não demonstram arrependimento é pessoas que não teve de fato o arrependimento. Deus está procurando alguém com o coração quebrantado, alguém com arrependimento, para o Senhor resgatar, tomar, perdoar. Precisa haver o arrependimento genuíno, o arrependimento de fato. Podemos enganar o homem, podemos enganar a igreja, mas Deus não se engana, não tem como enganar a Deus. Se tem arrependimento, o Senhor está livrando da morte, mas se não há arrependimento dos pecados, a ordem aqui para os israelitas era para destruir. Então, se tem pecado e não tem arrependimento, a ordem aqui era
mata todos, mas aqueles que se arrependeram, sinaliza a testa dele para que ele não sofra junto com os pecadores, porque você pode estar no meio de uma cidade, no meio de um mundo cheio de pecado, mas eu e você precisa fazer a diferença. Nós precisamos estar sinalizado por Cristo. É o sangue de Cristo que sinaliza nossas vidas para nós nos livrar do mal e para nos estar preparado, pronto, em pé, para quando o Senhor voltar, nos encontrar em condição de ir morar com Ele. Fica com esta palavra. Esta é a Palavra das 15 para o teu coração.